paz do Senhor, irmãos. Amém? Sejam todos bem-vindos a mais um culto da família. Que Deus abençoe cada um, aqueles que nos visitam. Sinta-se em casa, você está em casa. Você está na casa de Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, irmãos, antes de nós iniciarmos. Você conhece a história da ressurreição de Lázaro? Vê se o seu irmão é crente mesmo. Até quem não é crente conhece a história da ressurreição de Lázaro, certo? A ressurreição de Lázaro. Até quem não é crente conhece essa história, esse milagre maravilhoso de Jesus. Mas você já parou para pensar que o que aconteceu com Lázaro aconteceu com a gente também? Como assim? Lázaro já estava morto há 4 dias. E Jesus não estava ali, estava em outro lugar. E já não tinha mais esperança para Lázaro. Ele já estava morto, já estava cheirando mal, como dizia Marta, a própria irmã dele. Mas Jesus mandou, retire a pedra. E ele chamou Lázaro para fora, e Lázaro foi para fora. Lázaro ressuscitou. E você já parou para pensar que, antes de você conhecer a Cristo, você também estava morto? Talvez algumas pessoas já falavam, mas Deus, aquela pessoa ali já não tem mais de jeito, não tem mais solução, já cheira mal, já está muito tempo morto. Mas Jesus diz, não, eu vou chamar ele para fora e ele vai ressuscitar, ele vai voltar a viver. Em 1 Pedro 2 diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Jesus nos fez nação santa, nós somos povo escolhido e agora propriedade exclusiva de Deus. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje nós somos vivos, nós temos a vida eterna, porque Deus nos concedeu. Você crê que Deus te concedeu a vida eterna? Você crê que Deus te chamou para nova vida? Porque nós estávamos mortos, mesmo sem esperança. E Ele, a esperança viva, nos deu uma nova vida. Você pode se colocar de pé. Nós temos que estar felizes porque Ele nos deu uma nova vida. Ele nos deu uma nova vida. Ele é a vida e Ele está aqui essa noite. Você pode fechar os seus olhos. Feche seus olhos e fale com Deus essa noite. Ele está aqui, Ele quer ouvir a sua oração. Quer ouvir a sua confissão. Ei, Jesus, nós estamos vivos, Pai, graças ao seu sacrifício. Graças à sua voz que nos chamou para fora e por isso agora nós temos vida. Nós voltamos a viver. Nós estamos felizes por estar na Tua casa e termos a chance de poder adorar e exaltar o Teu santo nome. Nós queremos exaltar e adorar, Senhor. Então pedimos que o Senhor receba cada louvor, cada oração, cada lágrima que será derramada aos Seus pés essa noite. Tudo é para Ti, Jesus, tudo é por Ti. Que o Senhor venha entrar e ministrar em cada coração. Que Seu Espírito venha nos convencer, que Seu Espírito venha nos ensinar, nos ajudar, restaurar. Nós estamos aqui e queremos ouvir a Tua voz somente. Nós queremos ouvir a Tua voz somente porque é isso que importa, Pai. Estarmos aos Teus pés e ouvir os Seus ensinamentos. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor com alegria, porque Ele nos resgatou, Ele nos trouxe de volta. Aleluia. Na vergonha me sepultou, eu buscava um Salvador, mas Teu perdão
temos vida em ti, Jesus. Do meu pecado me resgataste, tua glória as cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo, agora sou cidadão do céu. Ferido estava e me curastes, teu amor é o ar que eu respiro. Tenho futuro e agora vejo porque tu me chamastes. Voltei a viver, glorioso dia das trevas me resgatou. Tu me chamastes e eu voltei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Me resgatou e hoje vivo estou. Você pode aplaudir esse Deus. Um Deus que é bom. Um Deus que é bom o tempo todo. Tu és santo, Jesus. A tua graça nunca falha. E todos os dias nós queremos louvar a sua bondade. Nós queremos cantar a sua bondade, a sua misericórdia. Tu és santo, santo, Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade
comunhão todos os dias das nossas vidas. Nós cremos, Jesus, que Tu és bom. Nós cremos e confiamos na Tua bondade, Pai. Oh, aleluia. Cantar mais alto ao nosso Deus. Nos unir com as crianças que estão aqui cantando apaixonadamente para o nosso Deus. Deus quer isso, uma adoração sincera, uma adoração honesta, uma adoração do fundo do coração. Vamos cantar ao nosso Deus, que eu não me vejo e eu não me canso da Tua presença. Eu não me vejo sem e eu não me canso da Tua presença, Jesus. Nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais. Diga, nós somos atraídos, atraídos pela Tua presença. Não me vejo sem a Tua presença. Atraído pela Tua
coração queima quando o Senhor fala. O nosso coração arde quando tu falas, Jesus. Deixe Ele entrar em seu coração. Deixe seu coração arder e queimar por Ele. Deixe seu coração arder por Ele. Sinta Ele aí. Sinta Ele aí. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Tu és santo, Deus. Está tão perto esse
minha face, Pai. Cantamos Maranata, o nosso desejo é te ver, o nosso desejo é te contemplar, Jesus. O nosso desejo é te contemplar. Enquanto esse dia não chega, que o Senhor venha nos avivar através da sua palavra. Que o Senhor venha nos falar o que queres que nós ouvimos. Que o Senhor venha ministrar em cada coração através da sua voz. Aleluia, o nosso coração é teu, Jesus. A paz do Senhor a todos. Podem sentar-se, por gentileza. Abram as vossas Bíblias. Romanos capítulo 13. Romanos 13, versículo 10. Romanos 3, 10. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Amém? Vou fazer uma pergunta para todos. A mesma pergunta que eu fiz quarta-feira aqui. O que Jesus fez por você? Eu sei que se nós formos perguntar para as crianças ali atrás, elas vão dizer que Jesus morreu pelos meus pecados. Eu tenho certeza que todos nós aqui responderíamos a mesma coisa. A resposta está correta? É verdadeira, mas não está completa. Se a obra de Jesus consistia apenas em morrer na cruz, por que ele não veio com a idade de 30 anos e morreu na cruz? Por que Deus Filho teve que assumir nossa humanidade, ter nascido e viver neste mundo por 33 anos antes de realizar a expiação em favor
de todos nós na cruz. Por que ele teve que nascer um bebezinho, viver toda uma infância, uma adolescência, uma juventude, até chegar na vida adulta, para daí então morrer pelos nossos pecados? Para responder essa pergunta, nós temos que pensar não só na necessidade da expiação, mas também nas exigências da expiação. A expiação não só era necessária, mas ela exigiu muitas coisas de Jesus. A palavra expiar significa purificar e pagar pelos meus pecados. Jesus veio para nos purificar e pagar pelos nossos pecados. Mas para que isso acontecesse, muita coisa foi exigida dele. Muita coisa mesmo. Primeiro, nós vamos falar da necessidade da expiação. Primeiro, nós vamos falar da necessidade de Jesus ter nos purificado. Primeiro, nós vamos falar da necessidade de Jesus ter pagar os nossos pecados. Porque se Deus é justo e o homem é injusto, se Deus é justo e não tem um justo sequer, não tem um que busque a Deus, não tem um que entenda, não existe aquele que possa exercer uma justiça própria, como essas duas partes poderiam se relacionar? Como o injusto, o impuro poderia se relacionar com Deus justo, santo e puro? Não existia possibilidade de relacionamento entre nós e Deus. Após a queda, esse relacionamento foi quebrado. Então existia uma necessidade de alguém que viesse reatar esses laços de intimidade. Paulo estava dizendo que o ser humano caído nunca faz uma única obra boa. Nunca. O ser humano sem Deus, ele não faz uma obra boa, mas isso se opõe à nossa experiência do dia a dia, não se opõe. Porque nós vemos muitas pessoas fazendo coisas boas. Nós vemos muitas pessoas fazendo coisas boas. Quando olhamos ao nosso redor, nós vemos inúmeras pessoas que não são cristãs fazendo coisas que nós aplaudimos por causa das suas virtudes, não é isso? Quantas pessoas que não são cristãs você vê fazendo coisas boas? E nós aplaudimos, nos emocionamos, às vezes até choramos por aquilo que a pessoa está fazendo. Mas Paulo está dizendo, não existe um que faça algo bom. Por exemplo, nós vemos atos de heroísmo e auto-sacrifício entre aqueles que são cristãos e aqueles que não são cristãos, como policiais e bombeiros, não vemos? Nós vemos os policiais fazerem coisas que a gente se emociona. Nós vemos bombeiros arriscando a sua própria vida em favor de outras pessoas, e são atos de heroísmo, atos de bondade. A gente olha assim, como que não tem ninguém que faz o bem? Claro que tem pessoas fazendo coisas boas, pessoas que não conhecem a Deus fazendo coisas boas. Como que Paulo vem e diz que não tem nenhum justo sequer? Quantas pessoas você conhece que não querem nada com Cristo, mas são justos? Financeiramente, no seu casamento, com os filhos, com a família, você olha, são pessoas justas. Mas Paulo diz, não tem um justo sequer. Muitas pessoas vivem tranquilamente como cidadãos que obedecem à lei e nunca desafiam o Estado. Nunca matam, nunca roubam, nunca trapaceiam. Tem pessoas assim. Ouvimos falar regularmente de atos de honestidade e integridade, de pessoas que acham uma carteira e vão lá e vejam o dono, procuram o dono e entregam a carteira com dinheiro e tudo, e a gente olha, a gente louva Deus por isso. Que honestidade! Tanto é que quando alguém faz isso, a televisão faz questão de ir lá entrevistar essa pessoa. A gente olha,
Realmente, dá para acreditar na humanidade ainda. Tem pessoas boas ainda. Tem pessoas justas, tem pessoas fazendo o bem. João Calvino chamava isso de retidão civil. Essa retidão civil Deus colocou dentro de nós. Nós sabemos que matar é errado, nós sabemos que roubar é errado. Todas essas coisas já estão em nossos corações, a gente sabe dessas coisas. Mas como pode haver esses atos de bondade aparentes quando a Bíblia diz que nenhuma pessoa faz o bem? Nenhuma pessoa faz o bem. Não faz sim, tem pessoas fazendo o bem. Não tem ninguém que faça o bem. O apóstolo Paulo fala. A razão para esse fato, para esse problema, é o fato de que, ao descrever bondade e maldade, a Bíblia focaliza como base em duas perspectivas distintas. Primeiro, há a norma de medida da lei, que avalia a conduta externa dos seres humanos. Por exemplo, se Deus afirma que você não deve roubar e você passa a vida toda sem roubar com base numa avaliação externa, podemos dizer que você tem um bom registro diante de Deus, diante dos homens. Você guardou a lei externamente. Mas além da norma de medida externa, há também a consideração do coração, a motivação interna. Por que você não fez isso? O que motivou você a não roubar? O que motivou você a não matar? O que motivou você a fazer coisas boas? O que te motivou? Porque existe uma reação externa que é visível a todos nós. E a gente olha e diz que aquela pessoa é boa. Mas existe uma reação interna que não é visível a todos nós. A gente não sabe por que aquela pessoa foi lá e fez esse ato de bondade. Porque a gente só consegue ver a aparência, a gente não consegue ver o coração das pessoas. Jesus disse: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito, não matarás, reação externa, eu porém vos digo, aquele que odiar o seu irmão, já matou ele no coração. Está vendo que existe uma ação externa e uma ação interna? Jesus disse: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher e desejar ela no coração, já cometeu adultério. Há uma ação externa e uma ação interna. Quando Paulo fala que não há um justo sequer, não há um que faça o bem, Paulo está falando exclusivamente isso, dessa ação externa, da motivação pelo que a pessoa fez aquilo. Porque a motivação é que vai determinar não o que você fez, mas por que você fez. Não porque você trouxe uma oferta e colocou ali, mas por que você trouxe essa oferta e colocou ali? O que motivou você trazer uma oferta e colocar ali? Isso é que Paulo está falando sobre uma visão de reino, sobre a diferença do que é bom e do que é ruim. Do que é bom e o que é ruim diante dos olhos de Deus. Você recorda o grande mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Amará ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Eu pergunto para vocês: quem aqui nessa semana que passou amou a Deus com todo o seu coração? Quem é capaz de levantar a mão essa semana? Eu amei a Deus com todo o meu coração. Sem falar a alma e entendimento, né? Sem falar a alma e os pensamentos que passam em nossas mentes. Você amou a Deus com toda a sua mente? Todos os seus pensamentos foram pensamentos agradáveis a Deus? Toda a sua alma, todos os seus sentimentos, realmente amou a Deus com todas essas forças? Uma das coisas
pelas quais o ser humano terá de prestar conta no dia do juízo é a maneira como gastou a sua mente na busca do conhecimento de Deus. Vão ter que prestar conta, porque Deus se revelou claramente a todos. A natureza revela as obras de suas mãos, os firmamentos confirmam as obras de suas mãos, e Ele se revelou secretamente na consciência de todo ser humano. Então um dia todo ser humano vai estar diante de Deus, e ele vai prestar conta, por que ele não buscou a Deus como deveria buscar? Ele vai ter que prestar conta da maneira como gastou a sua mente na busca do conhecimento de Deus. Como você tem gastado a sua mente na busca do conhecimento de Deus? Aguinaldo, a minha mente está tão ocupada. Tem tantas coisas na minha mente, eu estou ocupado com tantas coisas, eu nem tenho tempo. Porque a vida é muito corrida. Eu corro para lá, eu corro para cá. Eu não tenho gastado muito tempo no conhecimento de Deus. Eu quero dizer para vocês que os lugares que frequentamos, nas nossas áreas vagas, revela aquilo que mais buscamos. Eu trabalho o dia inteiro. Mas nas suas horas vagas, o que você faz? Eu vou em tal lugar. Porque é aquilo que você mais frequenta, os lugares que você mais frequenta, vai determinar o que sua mente está mais buscando, o que sua mente mais deseja. Esses lugares que você frequenta é que vai determinar o que você está buscando. Eu não vim. Sabe que na quarta-feira aqui a gente está treinando nossa mente, sabia? A gente vem cá ouvir a palavra de Deus, e quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente vai treinando a nossa mente na palavra de Deus. É um treinamento. Hoje nós estamos treinando a nossa mente. Eu não vim na quarta-feira porque eu estava cansado. Cansado não é motivo para você deixar de vir aqui e ficar sentado aí nesse banco, sabia? Nunca foi motivo para mim o cansaço. Mas aí a pessoa não vem na igreja, mas ela vai na academia a semana inteira. Ela vai na segunda, vai na terça, vai na quarta, vai na quinta, vai na sexta, e chega lá é para puxar peso. Né, Kiane? É pauleira. Enquanto eu vejo a Kiane botando os videozinhos ali, os caras estão lá fazendo força quase morto, e querem parar, e não para. E o cara está lá ganhando músculo. Mas para vir na igreja, ele está cansado. Ele não vem. Quando ele olha na escala, ele está na escala, ele vem. Tem que ir, porque estou na escala. Eu tenho que ir lá na igreja lá cantar, eu tenho que ir lá fazer uma abertura, porque eu estou na escala. Vou falar uma coisa para você, não vem. Não vem, já falei uma vez, se você vem aqui só porque você está na escala, fica em casa. Porque se eu percebo isso, imagina Deus. O que está fazendo você vir aqui? Qual a motivação de você vir aqui? Cantar, louvar a Deus, ou ficar lá na porta atendendo as pessoas? O que está motivando você? É uma escala? Porque se for uma escala, eu vou dizer para você, não venha mais, tá? Nós colocamos outra pessoa no seu lugar. Cuidado com as motivações do que as coisas que vocês estão fazendo para Deus. Cuidado com a motivação do seu coração. Porque se a motivação não for um coração desejoso pela obra de Deus, desejoso de vir aqui se alimentar da palavra de Deus, você está agindo com uma motivação errada, e você ainda continua sendo uma pessoa que não faz nenhum bem. Você está se incluindo nessas pessoas que Paulo diz assim, não tem nenhum que faça o bem, nenhum justo sequer. Quantas vezes tenho sido tardio ou indolente para aplicar o meu pleno esforço de conhecer a Deus? Quantas vezes temos sido indolentes nisso? Indolente é preguiçoso, sabia? Quantas vezes nós temos sido preguiçosos para aplicar os nossos tempos livres para conhecer mais a palavra de Deus? Para ouvir mais a palavra de Deus? Sabia que a preguiça é um pecado capital. Nós já pregamos sobre isso aqui. Parece que entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Tem muitos que continuam indolentes ainda. Continuam preguiçosos com aquilo que é de Deus. Olha que Oséias 4:6 diz assim,
Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A preguiça para não buscar o conhecimento de Deus pode nos destruir. Talvez não destrua aqui fora, porque eu consigo me mover dentro dessa estrutura, eu continuo cantando, fazendo isso, fazendo aquilo, mas me destrói aqui dentro. Porque a motivação, já perdeu a noção da motivação porque está fazendo aquilo. Continua a fazer por fazer, não tem mais uma motivação de um coração quebrantado diante de Deus. Ele fala assim, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meu sacerdote. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei, sabe o quê? Os seus filhos. Olha que interessante isso. Se um pai não busca conhecimento de Deus, tu acha que o filho vai buscar conhecimento? Se você não busca, se interessa pelas coisas de Deus, tu acha que o seu filho vai se interessar pelas coisas de Deus? O seu filho só vai se interessar por aquilo que você se interessa. O seu filho só vai se interessar por aquilo, só vai ser importante para o seu filho aquilo que foi importante para você. Certamente não temos amado a Deus com toda a nossa mente. Se amássemos a Deus com toda a nossa mente, jamais teria existido ali qualquer pensamento impuro. Mas não é assim que ela opera. Se considerarmos a conduta humana com base nessa perspectiva, podemos entender por que o apóstolo Paulo expressou essa conclusão aparentemente radical, dizendo que não há ninguém que faça o bem, que não achamos entre os homens nenhuma bondade, no pleno sentido da palavra. Até as nossas melhores obras têm uma mancha de pecado misturada nela. Sabia? Até os nossos melhores atos de bondade tem uma manchinha ali de arrogância, de orgulho, de achar porque você fez aquilo, agora a pessoa está te devendo um favor, achar que eu sou bom. Fala a verdade, quando a gente faz algo bom para alguém, a gente fica louco para contar para alguém, né? Se não quer, não vou contar, porque pai, fiz isso, vai. A pessoa do mundo aí, a gente sente prazer de contar isso. A gente tem prazer de falar que a gente foi bom, que a gente agiu com atos de bondade. Recebeu o galardão. Nunca fiz um ato de caridade, de sacrifício, de heroísmo, que procedeu de um coração, uma alma e uma mente que amam completamente a Deus. Aguinaldo, você veio aqui hoje, nós viemos aqui hoje para tu nos diminuir, nos desanimar. Sim, bastante, irmão. Bastante. Porque é necessário que a gente diminua para que Ele cresça nessas vidas. Para entender a obra da expiação, nós temos que ficar bem pequenininho, mas diminuir bastante mesmo. Porque enquanto a gente se achar alguma coisa, a gente vai achar que é merecedor de alguma coisa. A gente vai achar que que nós merecíamos isso que Jesus fez. A gente vai achar que Jesus não fez mais que a obrigação dele. O que é que João Batista fez? Ele falou: é necessário que ele cresça, eu diminua. Tu é um profeta, tu é isso, tu é aquilo. Não sou nada disso. Uma voz que clama no deserto. É necessário que ele cresça e eu diminua. Sabia que João Batista foi maior do que Moisés e Elias? Jesus disse: do nascido de mulher, João Batista é o maior. E Deus não fez nenhum milagre no ministério dele, sabia? Elias fez um monte de milagres. Moisés nem se fala. Agora João Batista, o precursor de Jesus, que veio pregando o arrependimento, Deus não fez nenhum milagre através da vida dele. E quando as pessoas vinham para ouvir a pregação dele, sabe o que ele dizia? Venham que Jesus te ama. Não, ele dizia assim: ô cambada de víboras. Quem disse
que vocês podem fugir da ira vindoura. Então é bom nós diminuirmos um pouco para entender o que Jesus fez por nós. Só assim poderemos enxergar a necessidade da expiação. Poderemos entender a necessidade de sermos purificados. No aspecto externo, muitos atos virtuosos são praticados, tanto por crente como os incrédulos. Mas Deus considera tanto a obediência externa como a motivação daquela obediência. Deus vai estar sempre olhando o nosso coração. Sabe aquela pessoa que pensa que é boazinha demais? É difícil uma pessoa dessa, às vezes, entender a obra de Cristo. Sabe aquela pessoa que tu olha assim, tão boazinha, né? Só falta Jesus. É 99% boa, só falta Jesus. Jesus é só 1%, é uma gotinha na vida dela. Mas esquecemos que Jesus é tudo para todos. A motivação dos nossos corações. Tem pessoas que quando se ofende diz assim, ó, Deus conhece o meu coração. Quantas pessoas estão fazendo alguma coisa errada e você vai chamar a atenção e ela assim, não, Deus conhece o meu coração. Eu olho assim, coitado. Ai, botou o coração na mão de Deus. Eu não conheço o teu coração. Mas Deus, irmão, Ele conhece mais do que você. Olha o que o Salmo 139, 23, Davi diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Davi não sabia que na conduta dele existia algo que ofendia a Deus. Ele disse, mas olha, que eu sei que tem algo na minha conduta que te ofende. Tem algo na nossa conduta que a gente nem sabe. E só Deus para ver aquilo que está ofendendo Ele. A gente nem sabe que está ofendendo a Deus. Às vezes um ato de bondade com a motivação errada ofende a Deus. Algo que você faz motivado por outras coisas que não sejam glorificar o nome de Deus. Essas coisas podem ofender a Deus. Romanos 14, 23 diz assim, tudo que não provém da fé é pecado. Por que tudo que não provém da fé é pecado? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Um coração com a motivação errada, ela vai fazer as coisas que não vão agradar a Deus e não vai ser por fé. Com fé em quê? Naquele que te justificou. Naquele que expiou os seus pecados. Naquele que morreu pelos seus pecados. Sobre essa norma restrita de julgamento, o mundo está em apuros. O mundo está perdido. Não tem nenhum que faça o bem. Não tem nenhum que busque a Deus. Todos se desviaram. Estão como ovelhas perdidas. Eis o cerne do problema. Como pode uma pessoa injusta permanecer na presença de um Deus santo? Ou formulando melhor a pergunta de outra maneira. Como pode uma pessoa injusta se tornar justa ou justificada? Como pode? Como podemos nos tornar justos? Pode começar de novo? Não. Daqui está tudo bem, daqui para frente eu vou começar de novo. Não, você não pode começar de novo. Não tem como. Mesmo que eu comece de novo hoje que eu não quisesse nada com Jesus, uma pessoa que não quer nada com Jesus, e começasse a sua vida do zero, e não cometesse mais nenhum pecado,
os pecados que ela cometeu antes tornavam ela imperfeita. Porque ela cometeu pecados antes. O primeiro pecado que ela cometeu já tornou ela imperfeita diante de Deus. O primeiro pecado já tornou ela injusta diante de Deus. O pecado inicial tirou a perfeição original. Ah, mas o novo nascimento? Eu nasci de novo. Você nasceu de novo, você não vai pecar mais? Quem é que nasceu de novo? Depois que você nasceu de novo, você não pecou mais? Não, continuamos falhando, continuamos errando, continuamos lutando contra as tentações, a carne militando contra o espírito, é uma guerra, que eu esmurro a minha carne, mas a minha carne também me esmurra, sabia? Minha carne também grita, ela quer fazer as coisas. Então o novo nascimento nada mais é do que aquilo que Paulo vai explicar teologicamente nas cartas, que é o quê? A regeneração. Nós vemos para Cristo e começamos a ser regenerados. Ou você acha que a gente morre, a gente pode voltar para o ventre da nossa mãe e nascer de novo, como Nicodemos falou? Jesus disse, não, Nicodemos, não é isso. Não é isso. É um processo que a gente entra no estado de regeneração. É uma nova mente, um novo conhecimento. Você começa a lutar contra aquilo que você vivia, é um renascimento, renovação, é uma reorganização da nossa vida. A nossa vida começa a ser reorganizada, é uma reestruturação da nossa vida. Olha o que Paulo fala assim, ó, em Filipenses 3:12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Paulo não está falando da salvação, tá? Paulo está falando da perfeição, né? Mas prossigo para alcançá-la, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Paulo fala assim, ó, esquecendo de mim mesmo. Não. Ele não fala que ele esqueceu dele. Ele fala que ele esqueceu das coisas. Porque esse Paulo vai continuar caminhando. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque esse corpo dessa morte vai continuar caminhando conosco. Assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, a gente não esquece quem a gente era. O irmão Luciano não é mais do que ele era, mas esquecesse já quem tu era? Não esquece, irmão. A gente lembra quem a gente era. Às vezes a gente sonha com aquilo que a gente era. A gente sonha às vezes, a mente volta em lugares que a gente teve, que a gente nunca mais esteve, mas esses sonhos que são pesadelos do inferno, levam a gente para esses lugares, a gente acorda, por que eu ainda sonho com essas coisas? Porque a velha natureza continua com a gente, ela vai lutar até o fim, ela vai militar, o espírito que habita em nós vai ter que militar com a carne até o fim. Então eu vou deixando as coisas para trás, mas esse velho homem, ele vai continuar comigo. Mas basta me subjugar a velha criatura, a nova criatura, subjugar o velho homem. Deus pode ignorar o pecado? Não. Se ele fizesse isso, ele sacrificaria a sua justiça. Deus não pode ignorar o pecado. Senão ele sacrificaria a sua justiça. Portanto, se o homem tem que se tornar justo, a justiça de Deus precisa ser satisfeita. Tem que ser satisfeita. Alguém precisa ser capaz de pagar o preço da infinita penalidade do pecado do homem. Alguém precisava pagar um preço. Para que nós entrássemos nesse estado de regeneração, alguém precisava pagar um preço. Por essa razão, Deus, o Filho, veio ao mundo e vestiu-se da nossa humanidade.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então existia uma necessidade para todos nós, porque não tinha ninguém que buscasse a Deus, ninguém que fizesse o bem, e estávamos mortos de nossos delitos e pecados. Então havia uma necessidade que alguém viesse ao nosso encontro. Mas além da necessidade da expiação, existe a exigência da expiação. E é aqui que eu quero entrar. Hebreus 2,17 diz assim: por esta razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, que Jesus Cristo se tornasse a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Propiciação, sacrifício pelos nossos pecados. Era necessário, por essa razão, que ele tornasse semelhante a seus irmãos, que ele se tornasse 100% homem, semelhante a nós. Temos que considerar que a justiça de Cristo transferida a nós é a justiça que ele obteve por viver sob a lei de Deus por 33 anos sem cometer qualquer pecado. Não foi a justiça de Deus que foi submetida a nós. Foi a justiça que Jesus conquistou nesses 33 anos. Ele veio na semelhança de homem, a nossa semelhança, e ele viveu esses 33 anos sem cometer nenhum pecado. E ele viveu em obediência a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Da boca dele não saiu uma palavra que ofendesse o nome de Deus. Era exigência, sabe por quê? Porque senão, se ele não cumprisse todas essas exigências, o sacrifício não seria aceito por Deus. Ele veio para vencer, porque nós fomos derrotados. Ele veio para ser justo, porque nós nos tornamos injustos. Ele veio para buscar a Deus com toda a sua mente, com todo o seu coração, com toda a sua força, porque nós não o buscávamos. E ele veio fazer tudo isso para dizer para nós: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Estou desanimado, eu não consigo, está difícil. Ei, mas aquele que veio e viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, venceu o mundo, para dizer para nós: vocês são mais que vencedores, porque eu venci por vocês. Eu venci onde vocês não puderam vencer. Ele não veio disse assim, ó: eu venci o mundo e vocês também podem vencer. Não, eu venci o mundo e vocês também tenham bom ânimo, que vocês já são mais do que vencedores. Confie naquilo que eu fiz por vocês na cruz. Filipenses 2:5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus teve que levar uma vida de obediência antes que sua morte tivesse algum significado. Não teria significado nenhum a morte de Jesus se ele não tivesse sido obediente até a morte. Samuel 15:22. A obediência é melhor que o sacrifício. Sem obediência, Deus não aceita o sacrifício. Sem obediência, a motivação do sacrifício é errada. O povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não posso mais ouvir, não posso mais estar no meio do culto de vocês, das oferendas de vocês, do sacrifício de vocês. Isso me causa nojo, porque o coração de vocês não está mais nessas coisas.
Vocês estão cantando para mim, mas a motivação não está mais aí, porque o coração não está mais na canção de vocês. Vocês estão me louvando, mas é só da boca para fora. É uma adoração externa, não é uma adoração em espírito e em verdade. Nesse contexto, Deus rejeita o sacrifício oferecido por Saul e enfatiza a importância da obediência aos seus mandamentos. A Bíblia ensina que a obediência sincera é mais valiosa do que rituais vazios. Por isso ele veio, tomou a forma de servo e foi obediente. Está vendo que a obediência precede o sacrifício? Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha que Hebreus 5:8 diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus aprendeu a obedecer. Jesus não era filho de Deus obediente, mas disse, Hebreus fala, que ele aprendeu a obedecer. E uma vez aperfeiçoado, o que aperfeiçoou ele? O que deixou ele um cordeiro que tirava o pecado do mundo? O que deixou ele um cordeiro sem mancha, um cordeiro imaculado, um cordeiro que seria aceito por Deus? A perfeição. E o que aperfeiçoou ele? A obediência. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se o quê? Fonte de salvação. Fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Os sofrimentos vieram, as aflições vieram, mas ele continuou obediente. E a obediência fez com que ele se aperfeiçoasse para se tornar o sacrifício, o cordeiro perfeito de Deus, para morrer pelo meu e o seu pecado. Não era só morrer pelos nossos pecados, era se aperfeiçoar na caminhada para ser uma morte perfeita. Para ser uma morte perfeita, aceita por Deus. Ele tinha que ser obediente se quisesse obter mérito no tribunal da justiça de Deus. Sem a sua vida de obediência impecável, a expiação realizada por Jesus não teria qualquer valor. Por isso que o diabo foi lá no deserto a tentar ele. Quando ele ouve aquela voz, este é o Filho de Deus, este é o meu Filho amado e que tenho prazer, ele assim, é esse? Para aí que eu vou colocar uma manchinha nele. Para aí que eu vou pegar esse cordeiro e vou colocar uma manchinha nele, para que Deus não aceite o sacrifício dele. E ele vai lá, tenta Jesus de todas as formas. Mas Jesus se mantém firme no propósito de se tornar o Cordeiro perfeito de Deus. Temos que reconhecer o significado crucial desta verdade. Precisamos entender que Jesus não somente morreu por nós, Ele também viveu por nós. Ele viveu a vida que nós não poderíamos viver. Ele pagou um preço que não poderíamos pagar. Deus lança realmente nossos pecados em Cristo e transfere a justiça de Cristo para nós. Há duas transferências. Se só o nosso pecado fosse para Jesus na cruz, Ele levaria os nossos pecados. Mas isso não seria suficiente, porque continuaríamos pecando, continuaríamos injustos. Então Ele pega e transfere a justiça de Deus para nós. Então Deus, quando olha para nós, diz assim: agora tem justo, agora tem aqueles que me buscam, porque o meu Filho os justificou. Possuímos realmente a justiça de Jesus Cristo por imputação. Ele é nosso Salvador, não somente porque morreu, mas também porque teve uma vida imaculada antes da morte, antes de morrer, como somente o Filho de Deus poderia ter. Somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Somos pecadores justificados. No céu não entra pecadores, só pecadores justificados por Jesus.
No instante que eu creio, sou justo pela virtude da imputação da justiça de Cristo. Imputar, sabe o que é? É colocar na conta de outra pessoa. Nossos pecados foram colocados na conta de Jesus, e a justiça de Jesus foi colocada na nossa conta. O Rogerinho ia lá no banco, tirava o extrato, olhava. Injusto. Filho da ira. Inimigo de Deus. Condenado ao inferno. Como é que eu vou pagar isso aqui? Como é que eu vou pagar isso aí? Como é que eu vou tirar esse saldo negativo? Até que um dia o Rogerinho tem um encontro com Deus, com Jesus. Ele tem um encontro com Jesus, ele vai lá no banco, aperta, sai o saldo. Justificado, amigo de Deus, herdeiro das promessas, sal da terra, luz do mundo, filho de Deus. Ele diz: não, o que é isso? Jesus pagou o saldo. Jesus foi lá na nossa conta e creditou tudo aquilo que ele conquistou na vida dele e na cruz em nossa conta. E nós saímos dali felizes da vida, porque não tinha nada que pudéssemos fazer para tornar aquela conta positiva. A nossa conta era negativa diante de Deus, e jamais poderíamos saldar essa conta. E a justiça de Cristo que me torna justo, sua morte cuidou da minha punição, e sua vida da minha recompensa. Quando ele morre, a punição que era para mim é jogada sobre Jesus, mas durante a sua vida, ele prepara uma recompensa para mim. Ele me torna justo diante de Deus, para receber aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem desceu ao nosso coração o que Deus preparou para aqueles que foram justificados por Cristo. Esta é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a minha justiça está completamente em Cristo. No protestantismo, nós falamos sobre isso como a doutrina da justificação pela fé somente. Pois, de acordo com o Novo Testamento, a fé é o único meio pelo qual a justiça e mérito de Cristo pode ser lançado em nossa conta e atribuído a nós. Não podemos conquistar essa justiça, não podemos merecê-la, podemos tão somente confiar nela e apegar-nos a ela. E por meio da sua vida meritória e de sua morte vicária, que podemos viver na presença de um Deus santo. Sem Cristo, não temos esperança, porque tudo que podemos apresentar a Deus é a nossa injustiça, porque a nossa justiça é como trapo de imundícia para Deus. Mas Cristo foi nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Não nos surpreende o fato de que o autor de Hebreus tenha dito: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É uma pergunta retórica, e a resposta é óbvia: não escaparemos de jeito nenhum. Não escaparemos de maneira nenhuma se rejeitarmos tão grandiosa salvação que Jesus fez por nós. Precisávamos ser justificados, visto que não temos em nós mesmos uma justiça pela qual podemos ser justificados. Precisamos de uma justiça externa, e a única justiça disponível é a justiça do Deus homem, Jesus Cristo, que viveu a nossa vida e morreu a nossa morte. Sabe por que somos considerados justos? Sabe por que hoje nós buscamos a Deus? Sabe por que Deus exige a nossa obediência? Porque hoje nós nos tornamos sacrifícios vivos. Hoje nós somos sacrifícios vivos. Sabe por que nos tornamos sacrifícios vivos? Porque Cristo foi obediente até a morte. Cristo foi obediente até a morte. Sabe por que somos sacrifícios vivos?
Porque o sacrifício perfeito, morreu, ressuscitou e hoje vive em nós. Hoje vive em nós. Por isso que hoje nós somos sacrifícios vivos, sacrifícios justos diante de Deus, sacrifícios justos que buscam a justiça de Deus, que buscam a Deus acima de todas as coisas, sim, porque hoje Ele vive em nós, através de nós. E por isso Deus hoje exige obediência de nós. Hebreus 4:15 para terminar. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim aquele, como nós, passou por todo tipo de tentação. Como nós. Passou por todo tipo de tentação e, porém, sem pecado. Por isso ele foi um sacrifício agradável a Deus. Quando perguntarem para você assim, ei, quem é Jesus? Diga assim, Jesus é uma resposta de Deus para todo o mal que habitava em mim. Quem é Jesus? Jesus é uma resposta de Deus para toda a injustiça que habitava em mim. Quem é Jesus? Jesus é uma resposta de Deus porque eu jamais busquei a Deus com todo o meu coração. Quando perguntarem para você, você é crente? Diga assim, não. Eu sou uma resposta de Deus por causa de Jesus. Você é evangélico? Não. Eu sou uma resposta de Deus por causa daquilo que Jesus fez por mim. Se coloque como uma resposta de Deus. Se coloque como uma resposta contra toda a injustiça desse mundo. Se coloque como uma resposta contra todo o mal que vem contra a família. Se coloque como uma resposta contra tudo aquilo que se levanta contra Deus. Se coloque como uma resposta pela falta de amor que tem nesse mundo. Se coloque como uma resposta de Deus. Porque você é um sacrifício vivo. Porque o sacrifício perfeito morreu, ressuscitou e hoje vive em nós. Para dizer, nós somos uma resposta de Deus. Nós fomos chamados para dar uma resposta para este mundo diante de toda a injustiça, porque Jesus Cristo nos justificou e nos tornou filho de Deus mais que vencedores. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. E saímos daqui com essa verdade em nossos corações. Deus exige obediência de nós mais do que os nossos sacrifícios vazios. Os nossos sacrifícios não têm valor para Deus se não forem movidos por obediência. Toda renúncia, tudo aquilo que você fizer para Deus, analise o seu coração primeiro. Pede para Deus sondar e diga, Senhor, se tem algo impuro nisso que eu estou fazendo, me mostra, Senhor. Se tem algo nisso que eu estou fazendo, se não é por fé, Senhor, me mostra, Senhor. Eu quero fazer com sinceridade isso. Eu quero ser sincero diante do Senhor. Eu quero caminhar com obediência. Porque Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, foi um Cordeiro perfeito. E nos chamou para viver nessa perfeição. Ande na presença dele e seja perfeito. Foi o que Deus falou para Abraão. Ande na minha presença e seja perfeito. Porque ele é que vai aperfeiçoar os nossos atos. Porque o meu justo viverá pela fé naqueles que o justificou. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu ato de misericórdia. Obrigado por ter vivido a nossa vida de uma maneira perfeita, para poder ter morrido a nossa morte de uma maneira agradável ao Pai. Então nós te damos graça e pedimos ajuda no Senhor a entender isso.
Cada vez venhamos diminuir mais diante dessa verdade, dessa realidade. O quanto foi exigido do Senhor para que o Senhor pudesse estar naquela cruz e bradar do fundo dos seus pulmões: está consumado a obra, Pai. Aqueles que tu me deste, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então que nós possamos viver essa verdade, sairmos daqui com essa certeza em nossos corações. Vamos agradar a Deus nas nossas ações, nas nossas atitudes. Vamos pedir para que Deus acrescente fé em nossos corações, para que sejamos agradáveis a Ele, para que possamos viver tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas e sermos realmente esse sacrifício vivo, que vai viver motivada por uma mente que busca a Deus acima de todas as coisas, por uma mente que ama a Deus com toda a alma, todo o coração. Ajuda-nos, Senhor, a ser esta igreja. Ajuda-nos, Senhor, a ser esses filhos parecidos com Jesus, andando em obediência, com a motivação certa em nossos corações. Amém? Abril está chegando, Congresso Aviva Jovem. Dia 13, 20 e 27, segundo sábado, terceiro sábado e quarto sábado. Resgatando a intimidade, Salmo 73, 26, a partir das 20 horas. Vai estar conosco aqui 3 figurinhas carimbadas aí que a gente já conhece de longa data. Aí eu tenho certeza que, assim como eles falaram em outros congressos, Deus vai falar aos nossos corações de novo. Amém? Convide alguém para estar com a gente. Ei, isso aqui não é só para jovens, tá? É para todos. Todos estarem aqui. Não existe uma palavra para jovem. Existe uma palavra do céu para todos nós. Convide alguém, esteja aqui. É a oportunidade de você trazer alguém para conhecer a palavra de Deus. Então não perca essa oportunidade. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês. Amém. Deus abençoe a vida de todos.